A mensagem de hoje, ela está lá no livro de Provérbios praticamente, né? Provérbios, capítulo 19, versículo 21, é o nosso ponto de partida. Provérbios, capítulo 19, versículo 21, é o nosso ponto de partida aqui, dessa mensagem, e eu creio que Deus vai abrir o seu entendimento. Se você compreender a importância do conselho que vem de Deus, e você começar a tomar decisões pautadas nesse conselho, então você nunca mais perde uma batalha. Embora seja muitas vezes difícil você seguir o conselho de Deus, a orientação de Deus, porque às vezes os caminhos de Deus, eles parecem loucura, não é verdade? Os pensamentos de Deus parecem loucura, e eles só se discernem espiritualmente. Então, quando a pessoa ela é espiritual, ela compreende. Eu vou pedir para cortarem o som aí, por favor, tá? Que está dando retorno aqui. Então, quando a pessoa ela é espiritual, ela compreende o pensamento de Deus, ela compreende, ela consegue entender a voz de Deus, ela consegue ouvir a voz de Deus, e ela aplica aquilo, e ela é bem sucedida na batalha. Então, muitas vezes não é fácil. Nós vamos entender aqui, porque às vezes aquela direção que Deus nos dá parece loucura, aquela direção que Deus nos dá parece que é um absurdo, mas a pessoa que fica com o conselho de Deus, ela vence a batalha. Então, a mensagem de hoje é exatamente essa: conselhos que fazem vencer a guerra. Então, se você pegar esse conselho e você começar a aplicar na sua vida, você vai vencer qualquer batalha. A luta que você está enfrentando no seu casamento, a luta que você está enfrentando na sua família por causa de um filho que está nas drogas, na bebida, ou o marido que está lá no alcoolismo, enfim, a luta que você está enfrentando na vida financeira. Pastor, eu não sei o que fazer diante de uma situação como essa. Então nós vamos ver aqui pela palavra de Deus, que o conselho que vem de Deus vai fazer você vencer a luta, vai fazer você vencer a batalha. Então vamos lá, né, na nossa Bíblia, para Provérbios capítulo 19, o versículo é o 21. Provérbios 19, o 21, é o nosso ponto de partida. Provérbios capítulo 19, versículo 21. Olha o que o texto diz: muitos propósitos há no coração do homem. Muitos propósitos há no coração do homem. Nós estamos enfrentando essa batalha. Você vê as pessoas tendo todos os tipos de ideia para poder vencer essa pandemia, para poder vencer a crise econômica, para poder trazer o sustento para a sua casa nesses dias de quarentena, para poder, enfim, vencer essa batalha. Então, diante de uma batalha, a pessoa ela começa a pensar muitas coisas, ela começa a colocar no papel muitas coisas. Meu Deus, como que eu vou fazer? Será que se eu fizer isso vai dar certo? Se eu fizer aquilo vai dar certo? Começam a surgir muitos propósitos, começam a surgir muitas ideias, muitos propósitos no coração. E você que me ouve, você diz: pastor, é isso mesmo. Quantos projetos que eu já tive, quantas ideias que me surgiram e que eu coloquei, que eu apliquei, mas que não deu certo, que deu errado, que não vingaram, como diz aí, não frutificaram, não floresceram. Em outras palavras, muitos propósitos. Então, quando vão surgindo, não só as batalhas, mas na vida, aquela pessoa: puxa, eu estou com um propósito de casar, eu estou com um propósito de abrir a minha empresa, eu estou com um propósito de fazer isso, aquilo outro, e glórias a Deus, os propósitos vão surgindo, as ideias vão surgindo, entre aspas, soluções vão aparecendo. Se você entrar no Google agora e você digitar como ganhar dinheiro nessa quarentena, vai aparecer um monte de gente ensinando como você ganhar dinheiro na quarentena. Se você digitar lá no Google agora como se proteger do coronavírus, vai aparecer um monte de informação. Enfim,
um monte de propósitos, um monte de gente ensinando, um monte de gente falando várias coisas ao mesmo tempo, e que às vezes a pessoa ela vai, ela ouve, ela até segue aquelas instruções, ela segue aqueles conselhos, mas ela não consegue prevalecer, ela não consegue se sobressair diante do mal, da tempestade, do problema. Por quê? Porque é exatamente isso que a Bíblia diz: muitos propósitos há no coração do homem, muitos propósitos, mas o conselho do Senhor, olha que bonito isso, olha que forte isso, o conselho do Senhor permanecerá. Isto é, diante de tantos propósitos, tantas ideias, tantas pessoas falando várias coisas ao mesmo tempo, às vezes ideias que parecem lógicas, certas, inspiradas, que você diz eu vou fazer e vai dar certo, enfim, mas o que a Bíblia está dizendo, que o que permanece, o que prevalece é o conselho que vem de Deus, é o conselho que vem de Deus. Então muitas vezes na busca por orientação, por conselhos, por aprendizado, por crescimento intelectual, as pessoas acabam deixando de lado o conselho do Senhor, deixando de lado aquilo que Deus diz. E quantas pessoas que me assistem agora, ou você conhece, que tem diploma, que tem pós-graduação, que tem graduação, que tem mestrado, doutorado, e fez faculdade, fez faculdade aí, talvez uma das melhores faculdades do país, fez aperfeiçoamento, enfim, mas que hoje estão quebradas, pessoas cheias de ideias, pessoas cheias de entendimentos, mas que não estão prevalecendo sobre a tempestade, as lutas da vida, porque muitas vezes desprezam o conhecimento que vem de Deus para ficar com aquilo que parece certo e inspirado. Mas nós entendemos pela palavra de Deus que o que prevalece são os conselhos que vêm do Senhor. Então o primeiro ponto que eu queria tratar com vocês aqui nessa mensagem é que antes, acima de qualquer conselho, acima de qualquer ideia que pareça certa, inspirada, inspiradora, meu irmão, busque o conselho de Deus para a sua vida, busque o conselho de Deus para o seu casamento, busque o conselho de Deus para o seu trabalho, busque o conselho de Deus, enfim, para a sua família, para a sua saúde. Por quê? Porque são esses conselhos que vão permanecer na sua vida, e glórias a Deus por isso. Esse é o primeiro ponto. Agora o segundo ponto está aqui ainda em Provérbios, capítulo 20, o versículo, Provérbios capítulo 20, o versículo é o 5, e aí que talvez é uma das partes mais difíceis, porque você ouve um conselho na internet, você vai, eu vou fazer, eu vou aplicar, mas às vezes a pessoa ouve o conselho de Deus, ela descarta, mas por que ela descarta, pastor Helder? Porque muitas vezes o conselho de Deus parece uma loucura, o conselho de Deus parece improvável, às vezes a pessoa dá um passo por causa de um conselho de Deus, e as coisas à sua volta, em vez de melhorar, piora, acontece isso. Então muitas pessoas descartam, ignoram, mas são esses conselhos que vão fazer com que você vença a batalha, com que você vença a guerra. É o que está dizendo aqui o texto, o Provérbios 20, capítulo 5, diz assim: como águas profundas é o conselho no coração do homem, mas o homem de inteligência, olha que forte isso, a pessoa que é inteligente, aí já não é nem a sabedoria, o que essa pessoa faz? O tirará para fora. Então aquele conselho no coração do homem, que Deus coloca, que Deus planta no nosso coração, ele é como águas profundas, é como águas profundas. Esse conselho você não vai encontrar na superfície,
Você não vai encontrar naquele conhecimento vago, não. Você tem que mergulhar, você tem que se aprofundar. É como águas profundas. É como diz lá em Ezequiel, salvo engano 47, não vou lembrar aqui o versículo, mas veio à memória aqui o texto, que diz que ele ia entrando nas águas, né? E a princípio as águas davam nos pés, depois nos tornozelos, depois foi para o joelho, depois foi para os lombos, depois era um rio que ele só podia atravessar a nado. Por quê? Porque as águas eram profundas. E quando ele atravessa e volta novamente, ele encontra a margem transformada. Havia abundância de árvores, havia peixe em abundância, em quantidade excessiva, diz a palavra de Deus. Mas onde ele conseguiu encontrar abundância? Onde ele conseguiu encontrar a bênção maravilhosa de Deus? Na profundidade. Isso não te lembra alguma coisa? Isso não nos faz lembrar Pedro, que passou uma noite toda tentando apanhar alguma coisa, não pegou nada, mas no dia seguinte ele estava lavando as redes, estava lá, voltando para casa cansado, afadigado, provavelmente triste, desanimado, porque qual é a pessoa que não é bem sucedida no seu trabalho e se alegra? Qual é a pessoa que trabalhou a noite toda, o dia todo, a semana toda, o mês todo, e não alcançou o resultado? Ela vai ficar feliz com isso? Então Pedro estava nessa mesma circunstância. De repente ele entra no barco com Jesus, Jesus pede o barco dele emprestado, afasta o barco um pouco da multidão e começa a ensinar aquelas pessoas. Jesus começa a ensinar aquelas pessoas, e o que acontece? O que acontece? O Pedro estava ali ouvindo os conselhos que vinham de Deus. O Pedro estava ali recebendo aquelas informações, aqueles conselhos, e de repente Jesus termina de falar e diz assim: Pedro, faze-te ao mar alto, vá onde as águas são profundas. E fazendo isso, o Pedro colheu uma grande quantidade de peixes. Mas olha o conselho do Senhor, olha que interessante. Se fosse o conselho do papai e da mamãe: ah, meu filho, vai para casa descansar que você está muito cansado. Não é assim? Se fosse o conselho do vovô, da vovó: ah, meu filho, descansa. Ou da esposa, do marido: não, vai descansar, amor, você está muito cansado, se não deu dessa vez, uma hora vai chegar. Quer dizer, um conselho que parece certo, inspirado, lógico. Mas olha o conselho de Jesus. Pedro estava cansado a noite toda trabalhando, jogando a rede de um lado do outro, já estava lavando a rede, já ia para casa para descansar, para tentar virar aquela página. E de repente Jesus fala assim: Pedro, agora volta lá no mar alto e lance a sua rede para pescar. Olha o conselho de Deus. O homem de inteligência tira esses conselhos para fora. O homem de inteligência põe por obras a palavra de Deus. E o Pedro disse: Senhor, nós trabalhamos uma noite toda e não apanhamos nada. Trabalhamos uma noite inteira, não aconteceu nada. Mas sobre a tua palavra, sobre o teu conselho, eu vou lançar a minha rede. E fazendo assim colheram uma grande quantidade de peixe. Então, qual o conselho que permanece? É o conselho que vem de Deus, é o conselho do Senhor. Ainda em Provérbios, o capítulo agora é o 20 ainda, só que o versículo é o 18, um pouquinho mais para frente na sua Bíblia. Provérbios, capítulo 20, o versículo é o 18. Olha o que o texto diz: cada pensamento com conselho se confirma. Quer dizer, aquilo que veio à sua mente, se tem o conselho de Deus,
aquilo vai se confirmar, aquilo vai se tornar realidade. O que mais que o texto está dizendo? E com conselhos prudentes se faz a guerra. Quais são os conselhos prudentes, pastor Helder? Os conselhos que vêm de Deus. O homem, embora tenha uma capacidade enorme de raciocinar, de pensar, de idealizar, de criar, mas a capacidade humana nem se compara à capacidade de Deus, porque o homem é limitado. O homem é limitado. A ciência ainda não descobriu a cura efetiva para o coronavírus, mas o nome de Jesus é poderoso para curar esse mal e qualquer outro mal, porque o poder de Deus ele é ilimitado, porque a sabedoria de Deus, porque a capacidade que vem de Deus. Então qual seria a recomendação, por exemplo, para um cientista? Buscar em Deus, buscar. Ele está lá quebrando a cabeça, está lá fazendo os testes, enfim, ok, através da ciência, através de dados, através de, enfim, informações, mas quando vem o conselho de Deus, aí esse conselho faz vencer a guerra. E às vezes não é necessário o uso da ciência, não estou desprezando, não estou dizendo que a ciência não serve para nada, não serve, ajuda, mas tem coisas que é só Deus, que é só pelo poder do Espírito Santo, que é só com o conselho que vem de Deus, que vai fazer a gente vencer essa guerra, e glórias a Deus. Agora eu quero que você vá lá na sua Bíblia, lá no livro de Juízes, vamos voltar lá no Antigo Testamento ainda agora, Juízes capítulo 6, e aqui tem muita coisa. Depois do livro de Josué, aí vem Juízes capítulo 6, e glórias a Deus. Deixa eu só pegar aqui o versículo 28, nós vamos ler do 28 em diante. Deixa eu só fazer uma narrativa aqui, para você compreender. Quem era Gideão? Gideão era o caçula, era o menor da casa do pai dele. Gideão era o menor da casa do pai dele, ok. O que mais? Gideão era da família mais pobre de Manassés, daquela região. A família de Gideão era a família mais pobre de Manassés. Então esse era o Gideão. O que estava acontecendo com Gideão? Não só com Gideão, toda aquela tribo, toda aquela nação estava sendo atacada pelos midianitas. E a Bíblia diz que os midianitas, eles vinham como gafanhotos. Como assim, pastor Helder? Eles plantavam, e quando chegava a época da colheita, os midianitas vinham e saqueavam tudo, levavam tudo, deixando aquele povo na miséria. Então você imagina uma nação em crise, já é difícil, fica ruim para todo mundo, sim ou não? Não é verdade? Você imagina uma nação em crise, aí você pega a família mais pobre de Manassés, que era a família de Gideão. E o que acontece? Deus vê em Gideão a capacidade para libertar aquele povo. Por que Deus viu isso? Porque enquanto estava todo mundo escondido na caverna, talvez era a recomendação daquela época, né? Muito se assemelha às recomendações de hoje: fique em casa,
fica em casa. Não estou dizendo que você tem que sair e fazer um monte de coisa, mas será que essa frase lacradora vai resolver? Às vezes, em vez de resolver, piora. Então, enquanto está todo mundo na caverna, o Gideão estava malhando o trigo no lagar. Geralmente se malha o trigo na eira, o lagar é para pisar as uvas, mas o Gideão talvez não tinha a eira pelas faltas de condições, então ele estava malhando o trigo no lagar. E aí é uma lição para a gente, porque quem quer fazer alguma coisa, arruma uma maneira. Quem não quer fazer nada, inventa uma desculpa. Fulano, por que você não fez? Porque não deu. Porque eu não, achei que não ia dar. Porque eu achei, quer dizer, isso é desculpa, né, para poder talvez acobertar a preguiça, a ociosidade, o medo, seja lá o que for. Mas a pessoa que quer fazer, não importa se ela não tem a eira, não é verdade? Ela vai lá no lagar, ela lá malha o trigo. Para quê? Por que o Gideão estava malhando aquele trigo? Para poder salvar da mão dos midianitas. E aí Deus vê valor em Gideão. É aí que surgem os homens de valor. Então, enquanto está todo mundo lacradinho, escondido na sua caverna, esperando as coisas acontecer, os homens de valor estão dando a cara a tapa. Os homens de valor estão na linha de frente da batalha, estão tentando salvar, estão tentando fazer alguma coisa. E Deus viu isso em Gideão, e ele diz para Gideão: Gideão, homem valoroso, vai nessa tua força, porque você vai livrar o povo das mãos dos midianitas. E o Gideão aceita aquele desafio, resumindo aqui para você, para a gente já entrar no conteúdo. O Gideão aceita aquele desafio, e o Gideão faz algo que fantástico, uma atitude nobre de Gideão, porque Gideão vai lá e prepara cerca de, bastante, eu não lembro a quantidade, se alguém conseguir pesquisar para mim aí, e falar para mim, eu já dou para você quer ver? Deixa eu ver aqui. Ele estava tentando salvar o trigo, e olha o que ele faz. Gideão preparou um cabrito e bolos asos de 1 efa de farinha. Vê quanto que é 1 efa de farinha aí para mim, manda aqui. Pode falar, trazer um papel. Quer dizer, Gideão estava tentando salvar o trigo, aí ele pega a farinha, se eu não me engano era 20 quilos, 25 quilos, não lembro, se alguém conseguir pesquisar aí, quantos quilos dá 1 efa de farinha. Olha que interessante, aquilo que Gideão estava tentando salvar, pode falar aí, só fala em voz alta, 22 quilos, o Gideão prepara um bolo, olha que forte isso, quer dizer, aquilo que os midianitas estavam roubando, aquilo que o Gideão estava dando a sua vida para salvar, que era o trigo, para salvar o trigo da mão dos midianitas, quando ele está diante de Deus, ele pega 22 quilos de farinha de trigo, e ele prepara um bolo para Deus. Em outras palavras, o pouco que ele tinha, aquilo que ele considerava de melhor, aquilo que ele estava lutando para salvar, ele vai lá e apresenta para Deus. Meu irmão, essa é a nobreza de um homem, de uma mulher de Deus. É aquela pessoa que em condições escassas, ela segue não o conselho da sociedade, das pessoas, ela segue o conselho de Deus. Tem gente que fala assim, esse mês não vai dar para ajudar a obra de Deus não, porque a coisa está ruim, eu vou ter que segurar, eu vou ter que guardar e tal. Conselho do diabo, porque o conselho que vem de Deus diz assim, que aquele que olha para a tempestade nunca vai semear, e aquele que olha para o vento nunca vai colher. Quer dizer, a pessoa que olha para a circunstância, ela não faz. O conselho que vem de Deus diz, dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida, transbordando vos darão, à medida que você medir, vos medirão também. Então o Gideão, ele oferece para Deus uma oferta, numa medida generosa, além daqueles bolos,
O Gideão ainda oferece um cabrito. Isso partiu de Gideão, tanto que Deus aceitou aquela oferta, Deus aceitou aquele gesto de Gideão. E olha que forte isso. De repente Deus aparece a Gideão e diz assim: Gideão, paz seja convosco, não temas, porque você não vai morrer, não morrerás. E aí Deus faz um pedido para Gideão. Aí Deus começa a aconselhar a Gideão. Agora você vai entender porque muita gente não coloca os conselhos de Deus para fora. Agora você vai entender porque tem muita gente que descarta os conselhos de Deus. Porque às vezes para você fazer o que Deus manda, às vezes para você seguir a orientação de Deus, as pessoas podem começar a olhar torto para você. As pessoas podem interpretar você de uma maneira errada. As pessoas podem querer ameaçar você até de morte. Então o que acontece? Deixa eu pegar o versículo aqui, pegar o 23. Porém o Senhor lhe diz: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Meu irmão, tem que confiar. E diz assim: então Gideão edificou ali um altar e lhe chamou: o Senhor é paz. Ainda até os dias de hoje está em Ofra dos Abiezitas. E aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse. Agora começou a vir os conselhos de Deus. Olha os conselhos de Deus para Gideão, que nós falamos, da família mais pobre, de uma terra que estava sendo atacada. Vamos pegar aqui, nós estamos no Nordeste. No Nordeste tem muitos lugares onde as pessoas são carentes. Vamos pegar aqui, vamos imaginar como se Deus estivesse chegando num jovem da família mais pobre aqui do Nordeste. Só que um jovem de valor, um jovem de fé, porque por isso tem muita gente que sai da miséria, que sai do pó, que começa do zero e se destaca nessa sociedade. E quantas pessoas são assim? Por quê? Porque são pessoas de valor, são pessoas que Deus encontrou, por causa da sua nobreza. Então o que Deus faz? Deus exalta essas pessoas. Foi o que aconteceu com Gideão. Vamos pegar, Deus aparece para a família mais pobre aqui no Nordeste, e essa pessoa vai lá, faz o que Gideão fazia. E aí olha o que Deus pede para Gideão. Diz assim: e aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse: toma o boi do teu pai. Deus pediu o boi. O Gideão tinha dado o trigo e os cabritos. Ok. Mas Deus vem e pede para Gideão o boi, que não era nem dele, que era do pai dele. E não era qualquer boi. Não era qualquer boi. Sabe por que não era qualquer boi? Porque o nosso Deus não aceita qualquer coisa. Essa é a verdade. Pastor, mas por que o nosso Deus não aceita qualquer coisa? Porque Ele não nos dá qualquer coisa. Deus amou o mundo de tal maneira que nos deu muito mais do que um boi, nos deu muito mais do que bens. Ele deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, porque esse é o caráter de Deus. Então Deus não pediu qualquer boi para Gideão, não. Olha o que Deus pede para Gideão: toma o boi do teu pai, a saber, olha o conselho de Deus, o segundo boi de 7 anos. Alguns estudiosos dizem que aquele boi era o responsável pelo sustento daquela família. Pelo sustento daquela família. E Deus vai lá e pede aquele boi de 7 anos, que era do pai de Gideão. Mas, poxa, Deus estava sendo muito mal com Gideão. Alguns podem dizer isso. Não, Deus queria abençoar Gideão. Por que Deus nos pede certas coisas? Para ver se a gente confia ou não nele. Talvez a fé daquela família estava naquele boi. Talvez aquele boi havia se tornado sagrado para aquela família. Como muitas pessoas idolatram um filho, não que Deus vai pedir o seu filho. Muitas pessoas idolatram o marido, a esposa, a empresa, a conta dela, seja lá o que for. Quer dizer, o coração, a Bíblia diz: onde estiver o seu coração, ali estará o seu tesouro. Então as pessoas, elas vão colocando o coração em muitas coisas,
mas elas não colocam o coração em Deus. E talvez o coração de Gideão e daquela família estava naquele boi. Aquele boi talvez era o orgulho da família, era o que sustentava, era o que garantia o sustento daquela família em dias difíceis. O que Deus faz? Deus vai lá e pede esse boi. Em outras palavras, Deus estava fazendo aquelas pessoas deixarem de confiar no boi para confiar nele. E se Deus está pedindo certas coisas para você, não negue, não negue. Se Deus está mandando você abrir mão ou entregar certas coisas, não tenha medo. Por quê? Porque Ele quer tirar o seu coração das coisas e fazer com que o seu coração esteja nele. E glórias a Deus. Deus pede mais para Gideão. Olha o conselho de Deus para Gideão. Continuando ali, prosseguindo. E derriba o altar de Baal. Deus mandou com que o altar de Baal fosse derribado. Diz ali o texto: derriba o altar de Baal. De quem que era o altar? Que é do seu pai. E corta o bosque que está no pé dele. E edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar forte, num lugar conveniente. E toma o segundo boi e oferecerás em holocausto com a lenha que cortares no bosque. E Gideão tomou 10 homens dentre os teus servos, e fez como o Senhor lhe dissera. É muito forte isso. O Gideão acatou o conselho de Deus. Ele aceitou o conselho que vem de Deus. Ele fez como Deus lhe dissera. E o que diz aqui o texto? E sucedeu que, temendo ele a casa do seu pai, e os homens daquela cidade, não fez de dia, mas fez de noite. Não importa se ele fez de dia ou se fez de noite, mas ele fez. Meu irmão, não importa como que você vai fazer a vontade de Deus, faça. A pior coisa é aquelas pessoas que são omissas. Por que eu não fiz? Porque eu não sabia. Por que eu não fiz? Porque não deu. Quer dizer, ela se esconde. Meu irmão, é melhor você, podemos dizer assim, errar por fazer, do que errar por não fazer. É melhor você errar por fazer além da conta, do que ter fama de preguiçoso, do que ter fama de preguiçosa. O Gideão fez, ele fez de noite porque estava com medo, mas fez, e glórias a Deus. O que mais que diz o texto? Vamos pegar ali, o versículo 20. Olha o que o conselho de Deus gerou para Gideão. Por isso que eu estou falando, agora a gente começa a entrar no ponto aqui. Por que muitas pessoas não acatam o conselho de Deus? Porque às vezes vem as consequências, vem as represálias, vem os bombardeios, os ataques, as calúnias, as infâmias, as injúrias. Vem, se veio para Gideão, não virá para nós nos dias de hoje. Mas enfim, se alguém nos perseguir por causa da palavra de Deus, eu não vou deixar de pregar a palavra de Deus, porque as pessoas pensam, por causa dos pensamentos da sociedade. Pastor, mas o mundo evoluiu, o mundo está com um pensamento mais amplo. Meu irmão, a palavra de Deus é a mesma. Então o que acontece com Gideão por ouvir o conselho de Deus? Então os homens daquela cidade disseram, versículo 30, a Joás: tira para fora o teu filho para que morra, pois derribou o altar de Baal e cortou o bosque que estava ao pé dele. Porém Joás disse a todos os que se puseram contra ele: contendereis vós por Baal, livrá-lo-eis, qualquer um que contender com ele, ainda esta manhã será morto. Se é Deus, por si mesmo contenda com ele, pois derribaram seu altar. Quer dizer, o pai de Baal, todo mundo queria matar o Gideão por causa daquilo, por causa do conselho de Deus. O pai de Baal falou assim, não, o pai de Gideão falou, deixa ele na mão de Baal, se ele contendeu com Baal. Em outras palavras, o pai entregou Gideão na mão de Baal. É como se um pai entregasse o filho na mão do diabo. Pode uma coisa dessa? Mas com Gideão aconteceu.
Ele estava sem o apoio da família por causa do conselho de Deus. E para piorar a situação, olha o que diz: e todos os midianitas, o versículo 33, e amalequitas, e os filhos do Oriente se ajuntaram num só corpo, e passaram, e se puseram o seu campo no vale de Jezael. Meu irmão, Gideão estava sem o apoio da família, sem o boi, sem o altar de Baal. O pessoal queria matar o Gideão. O pai de Gideão entrega ele na mão de Baal. De repente, para piorar a situação, os midianitas, os amalequitas se unem como um só corpo para acabar com tudo. Tinha gente que já tinha infartado numa hora dessa. Alguém na pele de Gideão já tinha batido as botas. Essa é a realidade. Quem conseguiria suportar uma pressão dessa? Qual é o ser humano que conseguiria suportar uma pressão dessa? Uma pressão dessa. O mundo caindo nas costas de Gideão por causa de um conselho que veio de Deus. Qual é o ser humano que suportaria em condições normais? Mas olha o que Deus faz. Olha o que Deus faz para que Gideão consiga se levantar diante dessa situação e vencer tudo isso. Isso aqui é muito forte, meu irmão. E se você ouvir os conselhos de Deus, Ele vai fazer isso com você. Se você ouvir os conselhos de Deus, você pode estar caído, você pode estar prostrado, você pode estar chorando agora. Você pode estar com um filho numa UTI, um parente ali internado. Você pode estar ali há dias sem comer, sem ter o que comer. Mas se você ouvir o conselho de Deus, meu irmão, e você permanecer firme nessa palavra, Deus vai fazer isso. Ele vai te revestir com o Espírito Santo. Ele vai revestir você com o Espírito da fortaleza, o Espírito de Deus, que é a própria vida de Deus, e você vai conseguir superar essa situação. Você vai conseguir superar esses males que se levantaram contra você. Você vai conseguir sair dessa crise, você vai conseguir sair desse leito, você vai conseguir sair dessa depressão, porque o Espírito Santo vai te revestir, e você vai ser uma bênção, em o nome de Jesus. Foi isso que Deus fez com Gideão. Diz aqui o versículo 34: então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, e glórias a Deus, o qual tocou buzina, e os abiesritas se ajuntaram após ele. Meu irmão, quando você tem o Espírito de Deus, você toca a sua buzina e as pessoas se prontificam para te ajudar. Quando você tem o Espírito de Deus, você convoca e as pessoas vêm de prontidão para te ajudar. Deus começa a mandar as pessoas de todas as partes para te ajudar. Por quê? Porque você tem o Espírito de Deus, porque Deus é contigo, porque Ele não nos abandona, Ele é conosco, Ele é comigo, Ele é contigo em todos os momentos. Olha como vale a pena você seguir os conselhos de Deus. Foi isso que aconteceu. Gideão tocou buzina e veio gente de todas as partes para poder ajudá-lo. Deus vai mandar pessoas para te ajudar, meu irmão. Deus vai mandar pessoas para te socorrer. Porta de emprego vai abrir na sua vida, na sua casa. A porta do trabalho, a porta da bênção na sua família. A salvação vai chegar na sua casa. A provisão vai chegar na sua casa, a alegria, a paz, aquilo que você precisa para ter uma vida abundante vai chegar sobre você, se você confiar e seguir os conselhos que vêm de Deus. E aleluias, glórias a Deus. Continuando ali, queridos, continuando ali, ainda sobre os conselhos de Deus, agora nós vamos lá para o capítulo 7. Então Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele havia, se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que tinha o arraial dos midianitas para o norte pelo outeiro de Moré do Vale. Aí Deus começa a aconselhar o Gideão antes da batalha. Isso aqui é muito forte. Nós já vamos encerrar aqui, ó.
E disse o Senhor a Gideão: muito povo é o que está contigo. Gideão, tem muita gente com você, tem muito povo aí contigo. Olha o que o texto diz: para eu dar os midianitas nas suas mãos, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Agora, pois, apregou aos ouvidos do povo, dizendo: quem for covarde e medroso, que volte e vá-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram, olha o conselho de Deus. Então voltaram, diz ali o texto, então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. O Gideão, por causa de um conselho de Deus, ele perde 22.000 homens numa tacada só. Será que você continuaria pedindo conselhos a Deus na pele de Gideão? Meu irmão, a pessoa que tem o Espírito Santo, ela não desiste. A pessoa que tem o Espírito Santo, ela vai até o fim. Enquanto ela não vê Deus dando a vitória para ela, ela não arreda o pé. Mas talvez você diria: ih, meu Deus do céu, o que eu fiz? Será que foi Deus mesmo que falou comigo? Será que foi Deus mesmo que me aconselhou? Diz ali, o versículo 4: e disse o Senhor a Gideão: ainda muito povo há, faze-os descer as águas, e ali tu provarei. Quer dizer, sobrou 10.000, ainda tinha muito. Continuando: e será que aquele que eu te disser, este irá contigo, este contigo irá? Porém todo aquele que eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. E fez o povo descer as águas. E disse o Senhor a Gideão: qualquer que lamber estas águas com a sua língua, como lambe o cão, esse porás à parte, como também aquele que se abaixar de joelhos a beber. E foi o número do que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens, e todo o resto do povo se abaixou de joelhos a beber águas. E disse o Senhor a Gideão: com esses 300 homens que lamberam as águas, vos livrarei e darei os midianitas. Irmãos, olha que coisa. Gideão, o conselho de Deus, para a gente terminar aqui, para a gente concluir essa parte aqui, com o conselho de Deus perdeu 22.000 homens, sobraram 10. De repente Gideão vai lá, novo conselho de Deus, para descer ao ribeiro, se abaixar, beber as águas, e quem bebesse a água bonitinha ali ficava de um lado, e quem lambesse a água que nem um cachorro lambia, ficava do outro. E o que acontece? 300 homens lamberam água que nem cachorro. E Deus fala assim para Gideão: Gideão, com esses 300 homens você irá para a batalha. Com esses 300 homens você irá adiante. E foi o que aconteceu. Gideão seguiu aquele conselho que parecia absurdo, que parecia uma coisa surreal, com 300 homens enfrentar um exército enorme. Mas foi isso que o Gideão fez. E o que aconteceu? Ele venceu aquela batalha. E glórias a Deus por isso. Meu irmão, siga os conselhos de Deus e você vai vencer. E você vai conseguir superar essa situação.